para a gente iniciar a nossa discussão sobre estenose aórtica, a gente vai descrever um pouquinho do caso clínico do José Luiz. Ele tem 72 anos, é aposentado, hipertenso e diabético em uso regular de medicações e ele interna em unidade hospitalar com episódio de síncope. Ele relata que evoluiu há cerca de 6 meses com tontura e dor no peito após subir as escadas do primeiro andar, onde está situada a sua casa. Nega febre, calafrio, tosse, dor abdominal, náusea ou vômito e é ex-fumante e etilista social. Nos sinais vitais, ele se apresenta febril, a PA um pouco aumentada, 140/80, e frequência cardíaca e respiratória normais. Ao exame cardíaco, o ictus se encontrava propulsivo e a ausculta revelou um sopro sistólico ejetivo, crescendo, decrescendo, em foco aórtico. Demais achados do exame físico sem alterações. E antes da gente entender um pouquinho mais sobre a fisiopatologia da doença aplicada ao quadro clínico e aos achados semiológicos, a gente precisa inicialmente definir a estenose aórtica. Então, ela é considerada a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo pela calcificação das estruturas valvares associada ou não à fusão das válvulas da válvula aórtica. E ela é a doença valvar aórtica adquirida mais frequente. Aqui na estenose aórtica, a válvula ela vai ficar mais espessa e isso vai gerar um aumento de pressão no ventrículo. Esse ventrículo vai responder com hipertrofia concêntrica. A hipertrofia concêntrica ela vai ocorrer quando tiver sobrecarga cardíaca, demandando uma maior eficiência do órgão e como resposta vai aumentar o tamanho de suas células, tornando a parede do miocárdio mais espessa. E ela tem duas vantagens muito importantes. Uma que seria o aumento da contratilidade miocárdica a partir de um maior número de unidades contráteis, os sarcômeros, o que vai garantir um maior inotropismo, que seria a capacidade contrátil, e o segundo seria a redução da relação RH pela equação de Laplace, que ela está relacionada ao estresse da parede, que seria representado pela letra E, que ele vai ser proporcional à pressão intracavitária, e a relação RH, sendo R o raio da cavidade e H a espessura da parede, ou seja, a hipertrofia concêntrica ela vai reduzir essa relação, porque vai diminuir o diâmetro cavitário e aumentar a espessura da parede. Aí, devido a esses dois principais mecanismos compensatórios, o paciente vai viver anos e anos com essa estenose aórtica, sem apresentar sintomas e sem riscos de eventos cardíacos graves. Dois outros conceitos interessantes seriam o de pré-carga e o de pós-carga. A pré-carga ela vai corresponder à pressão de sangue no ventrículo após a diástole. A pós-carga vai se referir à pressão enfrentada pelo ventrículo durante o processo de ejeção, ou seja, na sístole. O aumento da pós-carga, gerado pela estenose aórtica grave, impõe sobre o ventrículo uma sobrecarga de pressão de forma crônica e após alguns anos, essa sobrecarga vai ocasionar apoptose, degeneração dos miócitos e fibrose intersticial. Então, é exatamente quando ocorre a transição insidiosa da fase compensada e assintomática para a fase descompensada, quando vai aparecer os sintomas principais. Então, a tríade clássica dos sintomas vão ser angina, dispneia e síncope. A explicação básica para o aparecimento da dor anginosa está ligada a mecanismos de isquemia miocárdica que decorrem do aumento da demanda metabólica do miocárdio e compressão das coronárias pelo músculo hipertrofiado. Já a dispneia é originada por uma cadeia de acontecimentos que inicia com a redução da complacência ventricular por conta da fibrose miocárdica, deixando o ventrículo mais duro. Com isso, a pressão aumenta dentro do ventrículo, dificultando a passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo, o que aumenta a pressão venocapilar pulmonar, gerando aí a congestão e dispneia. Por último, a síncope ocorre principalmente porque o ventrículo hipertrófico não vai mais ser suficiente para aumentar o débito cardíaco durante o esforço físico. Se não ocorre um aumento do débito cardíaco no esforço, vai haver uma baixa perfusão cerebral, gerando lipotímia e síncope. Isso é chamado de síndrome do débito cardíaco fixo. Na inspeção, o ponto principal a ser avaliado é o ictus do ventrículo esquerdo, que vai estar tópico, propulsivo e sustentado, e pode haver um atraso desse ictus em relação ao pulso arterial.
Já na palpação, a característica principal aí é em relação ao pulso carotídeo, que vai ser um pulsus tardus parvus. O que seria isso? O pulsus tardus é um pulso cuja ascensão é lenta e fraca, por isso ele vai ter uma velocidade alongada, uma velocidade aí maior de 320 milissegundos. Já o pulso parvus é um pulso com amplitude fraca, né? Junto a isso, apresenta-se anacrótico, ou seja, uma ascensão irregular, com sobressaltos, meio que umas vibrações da onda do pulso. Isso por quê? Porque o sangue tem uma dificuldade de sair do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, ele faz essa característica vista na imagem aí ao lado, né? Tem que tomar cuidado com algumas situações, como a esclerose vascular no idoso e a insuficiência aórtica, que essas duas situações elas podem mascarar tal pulsus tardus parvus. Já na ausculta, uma das principais características é a presença da quarta bulha, né, B4, decorrência da hipertrofia ventricular esquerda, que vai levar aí uma contração atrial mais vigorosa, porque você vai reduzir o relaxamento e a complacência do ventrículo, tá? Na tipo calcífica, você tem uma hipofonese de A2. A2 é o componente aórtico da segunda bulha. E na não calcífica, você consegue auscultar a A2. Por isso que você tem o desdobramento paradoxal de B2, né? Devido a esse atraso aí na sístole do ventrículo esquerdo, já que você consegue auscultar o A2. Outra questão importante é a presença do ruído de ejeção. O que seria isso? Quando o sangue passa pela válvula estenosada, ele faz uma vibração e essa vibração produz um ruído parecido com a B1. Aí você pode até confundir com desdobramento de B1, mas tem que ficar atento que não seria, no caso, aí o ruído de ejeção mesmo da estenose aórtica. O sopro da estenose aórtica é um sopro mesosistólico, ou seja, em diamante, é um sopro que começa menos intenso, faz um pico de intensidade ali no meio da sístole, diminui sua intensidade e no foco aórtico, né, mais audível no foco aórtico, como vocês podem ver e auscultar agora. É importante diferenciar esse sopro de outros sopros sistólicos de ejeção do foco aórtico, como o sopro inocente do idoso, o sopro inocente da criança, o sopro da insuficiência aórtica, e para isso algumas manobras que intensificam o sopro, né, podem ser realizadas. Manobras essas que vão aumentar o retorno venoso e a contratilidade do ventrículo esquerdo. São elas a posição de cócoras e o exercício físico. Existe um fenômeno chamado fenômeno de Galavardin, que é quando você ausculta o sopro no foco mitral ou entre o foco mitral e aórtico também, né? Isso em decorrência de quê? Porque existe uma continuidade anatômica entre os anéis aórticos e mitral, né? Fazendo com que a vibração no aórtico seja percebida, né? Transmitida para a válvula mitral. Então, com isso, você consegue fazer essa ausculta do sopro nas duas válvulas. E tem que se fazer a diferença, né, de alguma patologia na mitral também. Para isso, é necessário realizar as manobras já citadas para que o sopro se intensifique e aí você consiga perceber que se trata de um sopro da estenose aórtica e não de um sopro, por exemplo, de insuficiência mitral ou estenose mitral. De exames complementares, a gente pode pedir um eletrocardiograma, e o achado principal é a sobrecarga do ventrículo esquerdo. Em geral, no eletro, a gente não consegue diferenciar a sobrecarga, se ela é excêntrica ou concêntrica. O que é que a gente percebe? Um aumento de amplitude do QRS, quando a onda S de V1 somada à onda R de V5 ou V6 é acima de 35 milímetros. Isso é o sinal de Sokolov ou índice de Sokolov, que é quando a gente tem uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. Além disso, tem esse achado, que é chamado de strain, que é uma alteração de repolarização associada à sobrecarga. Então eu tenho um infra do segmento ST, a parte inicial dele é lenta e a parte final é rápida. E no raio-x, o que eu posso ver? Geralmente, a área cardíaca é normal, porque a dilatação é concêntrica e não excêntrica, e eu posso ver calcificação na aorta, e essa calcificação na aorta, ela tem relação com a válvula aórtica também. E eu posso ver essa calcificação em tomografia, como a gente pode ver aqui.
Então, na região da válvula aórtica, ela está mais calcificada, está mais esbranquiçada. É uma válvula com muita calcificação. E o ecocardiograma, como a gente pode ver aqui, a gente tem esse achado. Então, olha só, a válvula aórtica, ela está bem calcificada, né? Então, ela está mais hiperecóica, né? Mais branquinha, com movimento lentificado. Isso é um achado típico do ecocardiograma. E a gente pode fazer medidas no eco para avaliar a gravidade. Tem duas medidas principais: o gradiente médio entre o ventrículo e a aorta e a área da válvula em si. Quando esse gradiente está acima de 40 milímetros de mercúrio ou quando a área valvar está abaixo de 1 centímetro, isso é considerado grave. É uma estenose grave que geralmente a gente vai ter que intervir. Outro dado é a velocidade do jato. Então, o jato que sai, quanto mais rápido, significa que menor é a abertura, porque se você tem que ejetar muito sangue e a abertura vai diminuindo, a velocidade do jato tem que aumentar. Então, um jato com velocidade acima de 4 metros por segundo também é um sinal de gravidade. E além dos achados principais de gradiente e tamanho de válvula, tem também a hipertrofia, quando ela é muito grande, acima de 15 milímetros, ou a fração de ejeção reduzida abaixo de 50%. Então, quando o coração começa a ficar fraco por conta da estenose, ou seja, a fração de ejeção está reduzida, isso é um sinal de gravidade.